Viva, bem-vindos aqui ao nosso primeira grande aventura no Mad Chat. Estamos aqui 4 amigos. Não vai ser nada de mais a não ser o que nos vai na alma. Vamos falar o que nos vai na alma. Eu sou o Pedro, tenho 34 anos. Um dos meus hobbies é a fotografia, o que me permite bastante viajar, e adoro tecnologia. Passo a mensagem agora ao Ricardo e depois ao Hugo Gabriel e ao Hugo Santos. Obrigado, Pedro. Obrigado por essa breve introdução. Sim, de facto, estamos aqui reunidos. Somos 4 pessoas mais ou menos viajadas por este mundo fora. Daí eu acho que o título faz aí um spoiler enorme. Mas pronto, somos... Justa a causa. Justa a causa, exatamente. Pá, eu faço parte da geração Millennial. Há quem diga que eu sou um bocado de Generation Z. Mas pronto, ainda só tenho 34 anos, mas pá, posso dizer que já passei por alguns sítios. Né, Hugo? O que é que tens-me a dizer? Então, boa noite para todos, ou bom dia, dependendo das horas em que vocês nos estejam a ver e no país em que vocês nos estejam a ver. E a ouvir. Eu tenho isso também. Eu tenho 41 anos, tenho como hobbies normais mecânica, construção de casas, viajar, andar de bicicleta, pronto. A fotografia também tenho e caça também. Também é um hobby engraçado e dispendioso. Mas pronto. Dispendioso. Também tem muitos estigmas. tem muitos estigmas que conseguem ser quebrados. Aquilo é dispendioso. Opa, tens de ter o jeep, tens de ter as armas. Todos os hobbies assim o são, não é? Também. Mas também tens que viajar com Os isso. cães também, exatamente. Estás a ver? Continuando na apresentação, então, que isto é o primeiro episódio, portanto Então, não agora podemos alongar passando aqui muito. para o meu colega e amigo Hugo Santos. Olá a todos, sou o Hugo, tenho 36 anos. Eu talvez seja o que menos viajou, que passei já pelo menos uns anitos fora do país e já tive razões profissionais de correr ainda algumas zonas aqui da Europa. De hobbies, provavelmente sou um bocadinho mais contido. Lego será o principal e programação, que também é o meu trabalho atualmente e também é um hobby. Também podemos falar a nível de trabalho, cada um, acho que estamos todos ligados um bocado às tecnologias. Eu trabalho em gestão industrial, se calhar sou o que tenho menos a nível de tecnologia, mas mesmo assim trabalho muito tempo como computador. Ricardo, o que é que tu fazes da vida? Opa, não faço nada. Eu não faço nada. Eu sou... Vidinha boa. Isso era bom, não era? Uma pessoa que simplesmente pagam-me para ir a certos países arranjar quando ninguém atende o telefone, basicamente. Mas pronto, agora o fone. Ou seja, trabalhas em telecomunicações? Sou engenheiro de telecomunicações e profissionalmente e pessoalmente isto fez com que eu viajasse de vários países, quer na Europa, quer na América do Sul. Ou seja, não só viajas a nível de lazer, mas também a nível profissional. Maioritariamente hoje em dia a nível profissional. Maioritariamente. Sim. Mas o tema deste podcast vai ser sobre viagens, portanto acho que é o primeiro grande tema, vai ser esse, portanto vai ser bom para muitas pessoas terem muitas experiências, mas continuando aqui nas tecnologias e no que o pessoal está a fazer. Carrilho, ou o Gabriel, que é o que tens aí no nome, o que é que fazes? Eu tenho dois na minha empresa, 2 títulos na minha empresa, que eu sou Radio Telecommunications Senior de 2G e sou Project Manager Senior também. Cheguei lá este ano na minha empresa. Já viajei muito pela empresa. Tive 2 anos e qualquer coisa alocado e aí vinha, mas estive na Tunísia. Foi uma experiência bastante agradável e viajei por outros países também, sem a África, América do Sul e Europa. Pronto, foi tudo através da empresa e com o trabalho, a nível profissional. A nível pessoal, gosto de fazer road trips, basicamente, mas de carro.
e já fiz Carro é algumas fixe, carro é fixe. Por falar E na tu, Hugo? Tunísia, por falar na É, Tunísia, eu, durante uns anos, trabalhei na área de gestão de desenvolvimento de automação, ajudar a fazer máquinas para várias empresas e já andei a saltitar durante uns anos aqui por Portugal e também ali para os nossos vizinhos, Espanha. Atualmente sou arquiteto de software para uma pequena empresa, trabalho a partir de casa, por isso agora tenho a boa vida, não tenho grande razão para viajar em termos profissionais, mas pessoais já fez-me mover assim, pelo menos até ao Brasil durante uns anitos por causa da minha esposa. Estive a estar cerca de um ano, nem qualquer coisa, e de resto também eu e ela também gostamos de, quando estamos aqui de férias e quando não temos nada a fazer, ir passear assim por Portugal ou até Espanha. Temos alguns outros planos para viajar mais para a Europa, mas devido a questões também de saúde, não deu para nos afastarmos muito daqui da. E essa é a verdadeira roadmap de nós todos, não é? Já todos nós viajamos um bocadito, mesmo que seja em road trips de carro, desde também andar de avião. Todos nós também temos experiências estrangeiras, não é? Por exemplo, o Ricardo trabalha na Grécia, já trabalhou noutros sítios, há quem trabalhe para fora, há quem trabalhe para Portugal como eu, por exemplo. Também trabalho com fábricas que estão noutros sítios, portanto é sempre uma questão diferente. A grande pergunta agora será, a primeira pergunta do nosso tema, que é o nós que vamos abordar, é quais foram os vossos sítios preferidos a nível de viagens e se repetiam esses mesmos sítios? Uma pergunta complicada. queres começar tu? Epá, é assim, favorita e que realmente gostava de ver, parece um bocado clichê, mas é um sítio que gosto imenso de ir visitar, que é a Batalha. Já fui várias vezes lá visitar, gosto imenso do Mosteiro da Batalha. Qual foi? Para Portugal. Sim, é local, pronto, esse aqui é um bocado à la casa, aqui em Portugal, pronto, não é assim nada. Já estive no Brasil, estive em Recife a viver durante uns tempos e andámos lá a visitar assim, algumas zonas lá à volta e as praias também são maravilhosas. Mas assim, um sítio que realmente aprecio ir ver, acho que é um monumento extremamente interessante, a Batalha, é um dos meus favoritos. É assim, pegando só um bocado na questão da Batalha, é assim, eu próprio posso dizer que há muita gente, mesmo eu, até um certo ponto, conhecia mais países lá fora do que às vezes concelhos no interior de Portugal. Por isso, e lá está, pessoalmente eu nunca fui à Batalha. Também é uma daquelas situações que há muita gente. Hoje em dia é mais fácil e até mais barato e até se calhar a malta é mais, como é que eu ia dizer? Mais bem vista? Persuadida a ir para fora do que viajar ao próprio país. Por exemplo, A verdade também é uma que às vezes fica mais caro viajar dentro do próprio país do que viajar para fora, não é? Também. Agora com as low cost e as Ryanairs e as EasyJets, portanto fica mais em mão às vezes ir para fora do que viajar cá dentro. Não. Pergunta, vê a seguinte situação: ir daqui de Coimbra a Lisboa e de volta deve ser quê? 60 paus, talvez 70 se considerarmos gasolina. É logo metade de um voo, de um low cost? Se eu não estou em erro, tudo bem que agora já há uns tempos que eu não vou. Mas tens sempre de ir para Lisboa ou para o Porto para fazeres essa viagem. A não ser que te vás também é justo. E pagas 2€ e qualquer coisa pelo autocarro. Portanto. Por exemplo, a minha esposa há de chegar daqui a uns dias e provavelmente vem de shuttle, não vou buscá-la. Não compensa? Isso também é algo para nós demos aos nossos ouvintes, que podem ser isso, algo importante aos nossos ouvintes é que nós somos todos portugueses de Portugal, não somos, apesar de a língua portuguesa se falar em todo lado, ainda não nos especificamos onde é que somos, mas eu posso facilitar isto porque grande parte do grupo é de Coimbra, portanto vocês três são de Coimbra, eu sou de Penafiel Porto. Acho que já ofendeste alguém. Aí qualquer coisa está mal. Antes, Ricardo, antes eras de Coimbra. Eu vou-me embora. Antes para a Grécia viver, eras de Coimbra. E foi assim que conheceste esta malta toda. É assim, não. Ponto um, para vamos corrigir as coisas. Eu sou de um concelhozinho de Paredes, do distrito do Porto, natural. Simplesmente, sim, é verdade, conheci-os na faculdade, o Hugo e os dois Hugos, e mais gente que também serão
aparecerão Como futuramente, dependendo dos temas. Mas sim, é verdade. E agora, voltando a conversa um bocado atrás, relativamente a trabalho, a primeira vez, no meu primeiro trabalho, eu trabalhei com o Gabriel. E o Hugo, a Sentimentos. primeira vez que ouço o Hugo falar de uma reunião, ele estava na Tunísia a desfrutar de uma bela vida. E eu não sei, Hugo, queres relatar como é que foi? Ia falar mal da nossa chefe na altura. Foi uma coisa bastante Exatamente. Não vamos Porque entrar ele em estava pormenores. numa experiência tão boa. Conta lá como é que foi como é que foi a experiência de viver. Não, a Tunísia, 2 semanas, 1 mês? assim, eu estava lá, eu estive na Tunísia quase 2 anos a trabalhar. É isso, foi 2 anos. A questão profissional que surgiu e que nós estávamos aqui a falar foi uma questão de passar de externo para interno, pronto, mas isso não vem ao caso. Mas eu estive na Tunísia como um de lá e consegui viver ou consegui ir a sítios de pessoas de lá que os turistas não têm acesso, que é uma coisa bastante interessante. Eu estive em Tunis, maioritariamente do tempo, e Tunis é uma cidade, para mim, é uma cidade fantástica para viver e é espetacular. O problema é assim, se nós introduzirmos os conceitos europeus, nomeadamente a ASAI, tu perdes tudo o que lá tens. Porque, por exemplo, explica só o que é a ASAI, porque há malta que não sabe o que é a exatamente. ASAI. É tipo a ASAI é o que nós temos cá para fazer a regulamentação de higiene e segurança nos restaurantes e em Portugal. Nos outros países deve ter outro tipo de nome. Não te preocupes que o Brasil no meio não é melhor. Eu via lá cada coisinha. Pronto. Mas na Tunísia tu tens lá um conceito muito engraçado que é, tu tens peixarias que são ao lado de restaurantes em que tu chegas, vais buscar e escolhes o teu peixe e eles, no preço do peixe já está incluído o restaurante grelhar-te o peixe e servir-te à mesa. Os condimentos todos. Que é uma cena espetacular, porque tu chegas, escolhes o peixe que tu queres, é tudo peixe fresco, e tens essa situação. Tens outra muito engraçada que fui com colegas lá e fomos para o deserto e pronto, numa das nossas viagens para o deserto, nós parámos à beira da estrada, num restaurante normal em termos africanos e para a Tunísia. E perguntámos o que é que havia para comer e ele disse-nos que havia cordeiro. Pronto, havia ovelha para comer. E estavam lá as ovelhas a pastar. Ele chega e mata a ovelha à nossa frente, disse-nos para aguardarmos. Ele matou a ovelha à nossa frente, tirou-lhe o sangue da maneira muçulmana, tirou o sangue todo e aquelas coisas todas. E depois nós fomos lá escolher qual é que era a parte da ovelha que nós queríamos comer. Serviço completo. Isso pode dizer que a ovelha era fresca. Mais um pouco ainda fazia mé no prato. Acabarinha de caçar. Mas isso são realidades. São conceitos diferentes que nós não encontramos cá na Europa, que encontramos em países como na Tunísia, países do Médio Oriente e África em geral, que nós encontramos desse género e fazerem as coisas dessa maneira. Mas repetias a experiência de ir para a Tunísia, então? Repetia. Até considerava viver lá. Se isto entrar num e quais são os top aqui. 3 dos países que mais gostaste? Argentina. É assim, eu sou um gajo que gosta muito de cozinha. Eu adorei a Argentina. Nota-se. A nível de comida argentina, tipo... Vamos evitar os ferros no primeiro episódio, se faz favor. Não, só estou a criar ambiente, mais nada. É o gelo. A Argentina voltava de certeza, a Inglaterra também. Inglaterra, a nível... Inglaterra, não é bem Inglaterra, é Escócia. Escócia sim. É uma coisa brutal. A Tunísia, a Escócia e a Argentina. Estão sempre contigo. Voltava para os 3. Ricardo, quais são os teus 3?
os meus 3 de sítios que eu já fui que gostava de ficar lá. Estamos a falar a nível profissional e a nível qualquer tipo de experiência. Sim. É assim. Ou pessoal. Tenho a ver Sim. com alguém, É com amigos, óbvio, com é óbvio que namorada. Grécia é um país que eu adoro. Pode ser muito pobre e pode haver muitas diferenças sociais. Para quem nos ouve, tu agora estás a ver em Grécia há quantos anos? Há 6 anos. Há 6 anos. Ou seja, é É assim, significativo. ou tenho que escolher um país que eu não vivo atualmente. Quais são as regras? É o que tu gostas mais. Se É tu gostas assim, da Grécia, a Grécia é interessante. Nível de comida é espetacular. Ser Férias. perguntado, qual foi a comida lá que tu achaste mais local, que tu achaste melhor para comer? Achaste assim, gostosa? Epá, Ou mais? eu adoro moussaka. Eu adoro Moussaka. moussaka. Para quem não Sim. conhece, por exemplo, eu não Já conheço agora isso é aqui. que conhece. É um empadão de berinjela com carne com carne e com batatas. Epá, é brutal. E leva um creme por cima. Leva um creme por cima. É brutal. Eu adoro Ou aquilo. seja, se não conhecesses a Grécia, já estivesses lá ido uma vez, ias lá mais vezes. E Opa, que outros dois é que estás a pensar? sem dúvida, Itália também. Itália, então. Para quem Assim, gosta das massas, não é? é assim, eu gosto de massa Não, atenção, não tem que ser só comida, não é? Estamos a falar de assim, comida, mas eu pode ser monumentos, pode ser história, pode ser paisagem. principalmente para mim tem que ter da maneira que as pessoas tratam tem de ser acolhedor, tem de ser uma coisa que não sejas marginalizado. Eu já sei que há muita gente que vai dizer, mas os italianos às vezes são um bocado esquisitos. Mas é quando tu vais para lá e tentas fazer as coisas como pensas que estás em casa. E como o Gabriel estava a dizer ao bocado, se tu fores para um país e tentares impingir hábitos de vida que não são comuns de lá, e se não viveres pelas regras deles, Pois, há não vamos sempre entrar em problema. política, mas isso é o foco da Não minha é política, é cultural. Isto é puramente cultural. Já vi aquele velho Itália, ditado, é Itália, Roma tu ser tens romano. Não, mas não é isso. Tu em Itália tens de se conduzir como eles, não esquece. Também, Estás lixado. também. Bem lixado. Também, os sinais de trânsito são uma recomendação. Isso é como, no Brasil é exatamente a mesma coisa. As regras de condução são sugestivas. É o que a minha sogra diz. Eu estive na Itália 2 vezes, a segunda em que tive, conduzi mais de 2.000 km e se conduz bem, não se conduz assim tão mal. Opa. Olha, uma das primeiras experiências que eu tive no Brasil foi olhar de repente para o lado e vejo um carro a ultrapassar-me para o lado para a segurança, para estacionar quando o carro avariou, não sei o nome disso. Olha, eu quando fui a segunda vez foi de Veneza a Roma e tive lá está, faz-me lembrar muito Portugal no que toca a esse sentido. Acho que é organizado, tens radares para não podes andar a acelerar conforme queres, o pessoal até se porta bem, portanto não podes andar ali a sapar ou a mais 110, o limite de velocidade lá não é 120 como em Portugal. Por acaso até foi confortável e fiz no Fiat 500, obviamente, carro tipicamente italiano. Gostei bastante e fiz bastantes quilómetros. Até almoçava no carro para poder conduzir mais e conhecer mais cidades, portanto, um bocado assim, eu conheci, eu em termos de condução, o mais complicado para mim foi a Inglaterra. Principalmente porque nós trabalhávamos à noite e quando nós saíamos, nós íamos direitinhos, certinhos para o nosso lado da estrada. Só quando nós chegávamos a uma rotunda é que, espera aí, estamos do outro lado. Mas a Itália também estive a conduzir e não foi assim tão fácil quanto isso, principalmente em... não foi Veneza, é aquela capital da moda. Milão. Eu não cheguei a Milão, não. Eu quando estive em Itália foi de Nápoles, eu fiz Nápoles até à Sicília.
E É na então, zona baixo, sim. esquece. Opa, mas é assim, eu estava habituado porque eu vinha da Grécia e na Grécia até quase é um gozo que a malta não usa capacete a andar de moto e afins. Por isso eu já estava um bocado habituado a isso. Mas voltando ao tópico qual era o terceiro país? Pá, o terceiro país que eu se calhar e era capaz de ser para Paraguai. Paraguai também é pobre. E se não Vocês tiver. estão aí muitos para a América do Sul. Pá, é assim, é um O Paraguai, olha, se quiseres, o Paraguai por acaso é um país muito, muito engraçado e é daqueles países em que eu tenho carta verde para viver lá e eles dão passaporte e tudo. mas isso porque trabalhaste com eles, né? Não, foi o gajo que manteve lá a nível profissional, foi o gajo que conseguiu que aquilo tivesse menos tempo com problemas depois de um upgrade. Foi no Paraguai. Pronto, mas isso é por nível de experiência, por experiência profissional. É nível profissional. Pois é, Sim, e tu? Eu provavelmente, a minha lista é um bocadinho mais curta, porque eu sou provavelmente o que menos viajou em termos de locais diferentes. Podes sempre dizer um sítio que quisesse ir, né? que Ou que está a achas. assistir, sim. Isso aí então já dá Uma para aumentar a viagem de lista. sonho que tu tenhas. Olha, mas um dos sítios que eu gostaria de voltar e visitar era Praga. Fui quando tinha 18 anos e foi um bom sítio. É um bom sítio para um jovem explorar. É um bom lugar. Vê-se lá, tens lá monumentos bastante interessantes. O pessoal que eu conheci lá era muito simpático. De resto, Brasil também gostava de voltar. Hei de lá voltar, de certeza. Infelizmente, o tempo que eu lá estive não deu para explorá-lo muito bem. Tivemos alguns problemas. Também estava a trabalhar nessa altura. Minha esposa também teve alguns problemas de saúde, então não deu propriamente para explorar. Estava lá a viver, trabalhava-se, casa, trabalho e pouco mais. Quero ver se consigo ir lá, não digo este ano, mas o mais breve possível, ir lá em férias e poder desfrutar um bocado. Lá que ainda fui lá, ainda tive hipótese de ir a algumas praiazinhas, tivemos uma semanazita numa espécie de condomínio de casas à beira-mar, 5 estrelas, tudo é super bonito, casas super pitorescas. Até tu decides olhar para trás, depois olhas para trás, vês uns murozinhos assim bem altos, um arame farpado, eletrificado. Prontos, é o Brasil. Tudo bem que pode ser um bocado mais impressão e eles às tantas também vivem um bocado sobre um medo que poderá ser exagerado, mas que o há e é justificado, infelizmente. E qual seria o terceiro? É assim, eu mais a minha mulher já andamos também há uns anos a planear querer viajar pela Alemanha, não um lugar em particular, queremos explorar os castelos da Europa Central, Alemanha, Dinamarca, ali uma data de castelo, França também. França tem castelos muito bonitos, já me foi recomendado pelo meu, na altura, co-orientador. Ele fez uma viagem muito fixe, que foi ver todos os castelos basicamente em sul de França. E vale a pena. Ele mostrou-me fotos e de facto tens coisas espetaculares. Um que eu queria em particular é o Liechtenstein, eu não consigo dizer muito bem, sei que Liechtenstein, isso mesmo. Eu olho para aquelas fotos daquele castelo e acho maravilhoso, acho extremamente bonito e pessoalmente gostava de visitá-lo. Vamos ver quando é que se proporciona isso. A nível de viagens, eu sou uma pessoa bastante viajada, graças a Deus. E também graças aos meus pais, porque na altura, quando era criança, viajei bastante. A top 1, eu sou uma pessoa muito naturalista, portanto, gosto muito de paisagens. Islândia, fiquei lá 4, 5 dias e gostei muito da paisagem. E a paisagem troca em conformidade se é primavera, se é verão, se é outono, se é inverno. Troca muito conforme as estações. Deu fotografias lindíssimas. Muitas cascatas, portanto, muito naturalismo, dá para fazer long exposures, para quem gosta de fotografia. Eu diria que para mim era o top 1 que eu repetia, mas é um país que infelizmente é extremamente caro e fiquei meio a pensão. O segundo país que eu gostei muito foi a Holanda, principalmente o Jardim das Tulipas na primavera. Para quem gosta também de flores na parte naturalista, vale a pena, só que tem que ser uma questão de apanhar com muito, basicamente apanhar o tempo certo na altura certa. Portanto, a natureza para mim é extremamente
fixe para se poder fotografar, fazer macrofotografia, apanhar as flores, apanhar tudo um bocadito disso. Agora, a nível um bocado mais cultural, não tanto a nível de natureza, diria, mas também é bonita, e a Itália já, obviamente, para mim é um dos meus países favoritos, mas também porque é um bocado de tudo, a cultura, a história, um bocado a natureza, um bocado o ambiente, a arquitetura, não é? Obviamente, eu sou português, eu estou em Portugal, se calhar a pessoa não olha tanto para o país em que vivo, como o Ricardo disse anteriormente, mas sim, Portugal também tem um bocado de tudo, portanto, há para fazer road trips, obviamente. Pedro, vamos ser honestos, cada um de nós vive numa cidade, alguns em Portugal, e provavelmente nem conhece metade dos museus da própria cidade. E eu admito Sim, que eu há anos que ando mais a minha mulher, temos de ir ao Museu da Ciência. Eu, desde que mudou aqui em Coimbra do sítio original para o novo, nunca lá fui, e estamos fartos de dizer, temos de ir, nunca fomos. Então, quem diz isto diz outros. Eu vou ser um bocado. Os únicos museus que eu não conheço em Portugal são os do Algarve, basicamente. Felizmente já fui a todos de Lisboa, todos de Coimbra, já fui ao Porto várias vezes, a Braga também. Epá, já conheço bastante bem. E mesmo a nível de monumentos, acho que temos um país magnífico para monumentos também. E Cheiro de Jerónimos. das ilhas. E Castelos também tens bastante E bons. as ilhas. Graças a Deus, acho que Portugal tem um bocadinho de tudo. Tem um bocado de Brasil, tem um bocado de Itália, tem um bocado de França. Tem a questão de ser latim, não é? Tem um bocadinho de nós. É isso. É um misto. Estávamos a falar de castelos em França há bocado. Acho que é um ponto de referir, porque tanto eu e o Ricardo já falámos disto uma vez, que é o Monte São Michel em França. É um país a must a ir. Eu nunca fui, nem o Ricardo, e gostávamos ambos de ir. Portanto, acho que quem quiser pesquisar no Google pode pesquisar, porque de facto vale a pena a viagem. Acho eu, nunca lá fui, não é? Mas estávamos a falar dos castelos e da arquitetura, e acho que também é um ponto a referir. Mas isso é um bom tópico, por exemplo, falando em Portugal. Em Portugal, eu não sei se vocês se lembram daquele programa das 7 Maravilhas. Uhum. Sim, já era um programa muito antigo isso. Tu tinhas, era o Palácio da Pena. Diz? Tens. É todos os anos. Isso é todos os anos que eles fazem. Sim. Mas aquilo tinham os monumentos todos. Era o Óbidos, era o Mosteiro da Batalha, os Jerónimos, Sim. tinhas o Palácio da Pena. O de Viana do Guimarães. Tinhas o de Guimarães lá também. Tens o de Guimarães e tens o outro. Não tinhas aquela escadaria conhecida, que eu não sei, agora não lembro onde é que é. Tens um que é no interior. Era uma questão interessante fazer tipo um sketch sobre isso, mas lá está, eu mesmo dessas 7 maravilhas de Portugal, eu só fui a 4 ou 5, não fui a eles todos. E também, mas isso faz parte. Mas isso lá está, eu também faz-me... Diz? Eu já fui a todas, por causa do nível profissional, que uma altura da minha vida que eu fazia o mínimo dos mínimos por dia eram 400 km, não é? Mas pronto. Sim. Eu lembro-me desses tempos. Mas isto faz-me lembrar o que eu ia perguntar a seguir. A gente está aqui a falar de coisas que a gente gostou. E agora que seria uma questão mais ao contrário. Coisas que foram flops, completamente flops. Viagens... Essa faz pensar, de facto. Por acaso, mesmo em Itália, por exemplo, eu tenho um flop para mim, mas foi mesmo experiência. Por exemplo, Pisa, na altura que eu fui, foi um bocado mau. Assim, está certo. É engraçado ver a torre, eu fui lá e mas tudo o resto, os museus, não gostei. Também era uma questão, também o pessoal que trabalhava lá na altura. Mas... Eu digo-te já, e em Portugal, Algarve, no Algarve... Albufeira não gosto, também concordo. E na altura do verão, é horrível, e prefiro o sul de Espanha. Já lá não vou faz uns anos, mas lembro de haver stresses com preços para portugueses e preços para espanhóis. Espanhóis e estrangeiros. Eu conheço como é que tu detectas que há preços para português e preços para espanhol? Quando eles se enganam.
Não, Quando, isso não foi falares inglês. não foi diretamente, não foi comigo, foi com o patrão do meu pai que estava connosco. Eles estavam todos cansadinhos e tipo, traz um café e de repente isto já. Atenção, isto já foi há mais de 10 anos atrás, eu ainda era bastante cachopo na altura, aliás, tinha menos de 18 anos, já deve ser uns 20 anos atrás. Vai ele assim, dá um café e de repente vai ao género, olha, tipo 2 euros. E ficamos todos a olhar, tipo 2 euros, na altura um café custa 60 cêntimos. Vai outro gajo de repente, oh, está calado que eles são portugueses. São 60 cêntimos. Nós ficámos tipo a olhar com cara de cu, olha, demos os 60 cêntimos. Mas eu pensava que isso era um mito, sabe? Não, eu tive uma experiência. É gorjeta não voluntária. Eu estive no Algarve e estava com um pessoal irlandês e estávamos em trabalho. E estávamos lá todos, entrámos no café e estávamos todos a falar inglês. Eu tentava perceber o que é que eles diziam, basicamente, porque o irlandês é uma coisa muito engraçada. Mas pronto, estávamos todos a falar. Para ouvir o Ash. Eles, quando nos vão para apresentar a conta do restaurante, tipo, eles tiveram-nos, o jantar todo tivemos sempre a falar sempre em inglês. Quando nos vão para apresentar a conta, sou eu que peço e peço com o NIF da empresa. E eles, então, mas o senhor é português? E eu, sim, sou português. E eles aí viraram completamente, tipo, houve ali um problema muito grande ali naquela situação toda. Eu tinha a ideia que isto era um mito. Eu lembro-me de histórias, mas pensava que isso era um mito. Não é. Olha, infelizmente é a realidade. Ele agora fez-me lembrar também da falando da questão de problemas de coisa. Eu tive também um flop, não foi assim um flop tão grande, foi algo caricato, assim parecido com o que ele está aqui que estávamos a falar, mas isto foi em Praga, foi o último dia que nós estávamos para ir embora. Tinha ido mais uns amigos meus. Portanto, tínhamos já ido, corrido vários bares, pronto, éramos novos, tínhamos 8 anos, e era normal pedirem gorjeta. Pediam na gorjeta e nós dávamos gorjeta, isso é normal. Agora a questão foi nesse último bar, acho que literalmente era para ser o último caneco, a última litrada, copada de litro, para irmos fechar a loja, ir para o hostel, arrumar as malas para irmos embora no dia a seguir. E chegam-nos, pedimos uma rodada a cada um e chega-nos. O normal era eu não me lembro na altura, eles já não lembro se eles não eram euro, eles tinham, qual é que é a moeda da altura, sabes? Só como vocês se lembram. De Praga. Não eram euros. Praga, não era dinar. Também não me lembro. Não. Já não me lembro. Dinar é lá para baixo. Olha, era mais ou menos, eram 300 qualquer coisa, o normal de um copo de litro, e ele estava-nos a vir com 500 cada copo. E nós ficámos tipo, 500? Ou nós já fomos aqui a uns, tipo, até já tínhamos ido a discotecas, ou seja, geralmente a cerveja é mais cara em discoteca à noite, geralmente os bares costumam-se aproveitar disso, e mesmo assim nunca tinha sido tão caro. E nós, raias, ele veio, trouxe, não pagámos, ele disse-nos o preço e foi para dentro. Então um dos meus colegas meus agarra no menu e começa a ver, estão 300. Mas a fazer contas, o que é que era? Ele estava já a incluir a gorjeta sem dizer nada. Menino, tivemos de chamar o gerente dele e foi ali a descascar. Que uma coisa é pedir, a outra chegar lá e tipo, é isto. Já viste? Nós por acaso já tínhamos mais ou menos a noção dos custos das coisas. Era a Corona. É a Corona, é isso. Corona era e ali chegam-te ali e são 500. Se não tiveres para te chatear muito, se fores tipo turista, tipo, são trocos, que por exemplo acontece também lá no Algarve. Seguem. A coroa checa, também tens na Suécia a coroa sueca, portanto, são as moedas típicas de lá. Mas estamos a falar de flop, ou seja, coisas que nós não gostaram, mas estamos a falar um bocado de contextualizar, não é? Porque se fôssemos a falar de países que tu pensavas que era bonito e de facto não foi, honestamente também não me corre nenhum, porque cada um tem, para mim é bonito da sua maneira. Assim, eu não considero bonito, Pedro. Eu quando falava flop era desilusão. Mesmo de género. Mas desilusão a nível de experiência pessoal ou a nível do país em si? Por exemplo... Porque honestamente eu, por exemplo, fui à China e tive uma experiência pessoal, não tive a melhor guia, tanto é que nós só nos ríamos com a quantidade de peripécias e histórias engraçadas que ela fazia, no sentido que não eram as melhores a nível eticamente correto ou de senso comum.
mas a nível de país gostei muito do país, portanto acho que cada experiência é uma experiência. Agora, eu estava aqui a pensar num país em que de facto, olha, por exemplo, opá, posso ser-vos muito sincero, opá, eu casei-me já há algum tempo e fui às Maldivas e honestamente acho que o país não valeu o dinheiro que eu paguei. É um país bonito, água quente, a questão é que estava constantemente a chover, estamos a falar de uma questão já a nível de clima, não é contextualizar a minha experiência, o hotel até era bom, mas paguei muito, honestamente acho que não valeu o dinheiro. Estive lá 7 a 10 dias, já não me lembro. Pá, não gostei muito a nível porque eu tive melhores experiências em praias. Opá, já estive em Cancún ou estamos a falar de México, estou a falar da República Dominicana, também já estive em Cuba. As praias lá são muito mais. Para já há aviões constantemente de Portugal para lá, não é como as Maldivas que tens que apanhar 2 aviões de 8 horas cada, ou seja, que também fica no meio de Inhures. Cruz credo. Estamos a falar literalmente quase no outro hemisfério. Para mim foi a maior, não digo maior desilusão, mas foi uma boa desilusão, porque honestamente, se quisesses viajar para as Caraíbas, viajavas a um preço muito mais acessível, em tempo muito melhor, e apanhavas melhores tempo a nível de clima, e se calhar não gastavas tanto como eu gastei lá, porque honestamente também escolhi o melhor de tudo nas Maldivas, porque era uma vez na vida, nunca mais na vida ia repetir as Maldivas, principalmente sendo a lua de mel, não é? Porque a lua de mel é sempre uma coisa especial, pelo menos é o que tu queres que seja, mas nunca na vida repetia, seja em lua de mel ou não, porque honestamente não gostei da experiência agora. Eu estou-me a rir porque a minha lua de mel foram 3 dias em Lisboa. Não, mas por exemplo, Depois veio o Covid. Para dar um exemplo ao Pedro, por exemplo, para mim, um flop, uma cidade que eu esperava muito mais do que o que foi Paris, por exemplo. Olha, 2. Paris, aquilo tem. Já Mim, fui, mim até fui contigo quando éramos crianças. Não, eu já fui depois. Mas Sim, para mim, aquela cidade tem tudo para ser perfeita. Tem tudo para ser perfeita. Vocês sabem, vocês têm noção que existe um síndrome, que acho que é o síndrome da imaginação, tem um nome específico que se caracteriza, que é o pessoal japonês, o japonês e chinês, geralmente asiático, que imagina Paris como a coisa mais bonita, tipo, imaginam que é a coisa mais maravilhosa do mundo, e quando lá chegam ficam tão desiludidos que literalmente entram em choque. Que foi criada uma doença com um repertório médico causada por isso. Por isso vê o que a nível da cidade, honestamente também não gostei. Lá foi por isso. A nível de monumentos e experiências, também não vou dizer que não gostei, porque a nível de monumentos a Catedral Notre Dame, muito bonita. Infelizmente teve esta catástrofe há pouco tempo, já foi para 5 anos, não é? Então sim! Já lá vai algum tempito. Tens a Torre Eiffel, onde eu já almocei na Torre Eiffel, portanto, uma experiência bastante única. Deixa eu ver se a restauração daquilo está a andar ou nem por isso. Já terminou. Já terminou? Tens o Arco de Triunfo, tens a Disneyland para as crianças, quando estiveres. Eu fui lá há 3 anos, no meio da pandemia, e fui à Disneyland com a minha filha, e depois fomos também a Paris. E Paris, sinceramente, eu estava à espera de outra coisa completamente diferente do que foi. Mas pronto, mas também é diferente. Fui ao Louvre, não fomos a Notre Dame, estava impedido. Viajámos pelo Sena de barco, que é uma experiência muito, muito interessante e muito de noite ao dia. De noite ao dia. Eu viajei de noite e também é muito fixe. De dia aquilo estava top. E eu estive lá em agosto, atenção. E mesmo assim, apesar de tudo, não havia muitos turistas. Também estava no meio da pandemia. Foi uma altura bastante engraçada para viajar e para estar aquilo. E também, como tu, também almoçámos na Torre Eiffel. E foi uma experiência bastante agradável nesse aspecto. Mas deixa-me traduzir os carteirinhos, não te esqueças. É isso. Deixa-me traduzir porque é que eu acho que é um flop. Para começar, é uma cidade, quando eu fui lá,
Pá, eu não fiquei nas zonas fixes, vamos lá ser sinceros, eu fui a trabalhar, fiquei nas zonas onde os parisienses moram e opá, Ou seja, menos turista, não é? havia lixo por tudo que era lado, colegas meus Também foram. estiveram uma greve há pouco tempo, que É é um assim, bocado relativo, mas as estiveram uma greves, greve as de greves, as lixo e pessoas têm aquilo todo o lá não é direito para de brincar. reclamar, as pessoas têm todo o direito de reclamar tudo o que quiserem. Mas pronto, tinhas lixo, pá, um colega meu foi assaltado e espancado. Pá, Ouch. quando ouviam-me a falar inglês, tratavam-me bem, descobriam que era português, tratavam-me um bocado abaixo de cão. Pá, eu não estou a falar de monumentos, mas a questão é que, como para mim é muito importante interagir e perceber como é que as pessoas vivem lá. E no momento em que eu me tentei dar com as pessoas de lá, era um bocado, pá, estás aqui um bocado a mais, estás a perceber? Sim, pronto, a questão é que temos aqui duas vertentes que eu acho que é importante explicar. Tens a vertente turística e tens a vertente de quem vive lá, não é? É muito bonito tu ires a turística e para os sítios turísticos, onde que se dão tens os pickpockets, não é? As pessoas que roubam as carteiras e por diante, os carteiristas, como nós nos chamamos aqui em Portugal. Mas também tens a questão a nível profissional ou pessoal, não é? Porque quem vive lá é diferente. Honestamente, eu fui à China e na China só conheço a parte turística e a parte que o regime te deixa ver, não é? Porque se te perguntares, olha, gosta da política aqui? O que é que acha da democracia aqui? Já que E chegas a pessoas fazer a segunda pergunta? fazem logo um sorriso bonito e sabes lá se estás a dizer a verdade, se estás a dizer a mentira, não é? Portanto, tu vês aquilo que às vezes eles querem que tu vejas, não é? Não é nem sempre. Opa, é por isso que é turismo. Agora, quando vais para lá viver, vais para lá passar um tempo, podes gostar e podes não gostar. Por exemplo, Portugal, estavas a falar que tens um amigo que foi assaltado e até correu-lhe mal porque andaram à luta. Em Portugal, isso era o nosso dia, era um pão nosso cada dia, principalmente não sei se na capital, também já vi isso em cidades pequenas onde nós vivemos. Portanto, acho também que depende um bocado do timing, se uma pessoa gosta ou não de facto da cidade, porque Paris, de facto, a nível pessoal não é assim nada demais, mas a nível cultural tem histórias. Temos também de ver ambos os primos, bom e mau. Não quero dar aqui a dizer mal de Paris, porque de facto também gostei muito quando lá fui, não é? Obviamente tens o Museu do É sempre Louvre. complicado. Exato. O Louvre tens várias coisas. Mas pronto. Olha, mas sabes um sítio espetacular e brutal para tu seres português e para visitares? País Brasil. Basco. País Basco. Sim. Tu chegas ao País Basco com um carro português, com a matrícula portuguesa, tu és tratado que nem um rei. Se tu levares um carro alugado espanhol, estás tramado. Só quando tu começas a falar é que tu estás bem. Eu já ouvi sobre Vigo. Vigo já me falaram que é um País bocado Basco. assim. É nessa zona? É tudo? Sim. Uma zona também, Vigo, para quem não sabe, é no norte de Espanha, muito perto da fronteira com Portugal, portanto permite que muitos portugueses lá vão. Até precisamente no mercado de Natal, tem mercados de Natal muito bonitos, muitos portugueses foram lá recentemente. Já passei por lá, gostei muito. Santiago de Compostela, na zona também mais a norte de Vigo, também é muito bonito. São Sebastião. Para além, não estamos a falar que também é bastante religioso, não é? Portanto, tens o caminho para Santiago, que é famosíssimo em todo o mundo. Espanha também tem as suas casinhas muito bonitas, Covadonga, Os Picos da Europa, também já fiz. São Sebastião, que é brutal. Acho que todos os países são bonitos, tens é que aprender a viver nesses países. Lá, e tu em Portugal, tu tens zonas espetaculares. Olha, se quiseres ir ali para o Alentejo, tu comes extremamente bem no Alentejo. Tens o Marvão, que é um dos melhores, para mim continua a ser um dos melhores castelos de Portugal, a nível de paisagem e tudo e mais alguma coisa. Tens, a nível de gastronomia, tens Alter do Chão, tem queijos e vinhos. E vinhos, então, são brutais. Isto falando só do Alentejo. Pronto, estão sempre quanto isso.
Tens Portugal muita é coisa extremamente Portugal. bonito e houve uma altura em que como eu tinha viajado bastante, eu pensei, eu não conheço o país onde vivo, caramba, então deixa-me pensar como é que se conhece Portugal. Juntando a fotografia ao barulho, eu fiz uma viagem, estamos a falar de Penafiel Porto, a Sagres, estás a falar de mais de 2.000 quilómetros ir e vir, que eu fiz numa semana. Gostei bastante, parei em quase todas as regiões do litoral. E museus não parei muito, mas parei nos monumentos. O Mosteiro de Jerónimos achei bastante lindíssimo. E temos costumes aqui que inspiraram o famoso Harry Potter, os filmes da J.K. Rowling, para quem sabe. Como se foram baseados cá em Portugal, e acho que também temos a nossa vertente cultural imaginativa, por assim dizer, bastante boa. Os castelos, também temos castelos bonitos. Acho que uma pessoa ganha em conhecer um próprio país onde vive, mas também ganha em conhecer países novos. Mas lá está aquilo que eu disse, depende muito se vamos conhecer a zona turística ou a zona não turística. Porque se vamos para a zona não turística, em que de facto é o viver no país em que se vive, temos de ter sorte com a cidade onde escolhermos, podemos ter azar no timing de ter mais criminalidade. É um bocado de tudo, não é? Aqui, por exemplo, aqui sei que Coimbra aqui é bastante abençoada, porque tudo bem que existe criminalidade, existe droga, mas é a anomalia, não é o... Tudo bem que temos aqui um ou outro bairro mais problemático, como é óbvio, mas, por exemplo, comparado com a capital ou com Porto, nem se compara, não há comparação possível. Mas Coimbra é uma cidade, lá está, toda a gente conhece Coimbra por causa da faculdade. E a Então é a única coisa que há cá de jeito. E a maior parte das pessoas que vivem aí, que não necessariamente, tens aí a Ponte Pedro Inês bastante bonita. Não, quer dizer, de jeito, foi uma má expressão. Foi mais em termos produtivos e em termos de algo atualizado. O que estás a dizer, Gabriel? Tens o Museu da Ciência. Atenção, não está a falar de museu, está a falar tipo mais... Coimbra, em termos atuais de profissão, tens universidade, que é o principal, tens serviços. Mas isso é Coimbra, sim, mas isso é Coimbra. Não, durante bastante. Tu houve uma altura em Portugal, aqui em Coimbra, tinhas bastantes fábricas, tinhas a altura da Lamqueica. Há 40, 50 anos atrás, tinhas uma forte componente também fabril. Isso acabou no momento em que tu tens o Manuel Machado como vereador de Coimbra, que é do PS, e depois passa para presidente da Câmara de Coimbra. Tá, mas não vamos estar agora a falar de políticas, anda. Não é aqui para isso agora não é chamada. Eu acho que uma pessoa diz sempre mal da cidade de onde é. Não é? Pois. Uma pessoa é mais, eu acho que é mais, não é que seja mais mauzinho, mas és mais rigoroso, não é? Porque vives todos os dias nessa cidade, apagas com o trânsito todos os dias nessa cidade, ficas um bocado de maluco também. Coimbra não tem trânsito, não comes. Agora com estas obras que andam aqui do Metro Mondego está uma cagada. Então anda aqui para o Porto. Mas acho que não. Olha, ouve, tu agora acredita. Pedro, tu agora acredita que tu agora em Coimbra está completamente caótico, mas é por causa e vai continuar a estar até as obras estarem concluídas. Por causa até temos o Metro Mondego. Pronto, estão sempre contra isso. Agora está completamente caótico, em que tu tens pessoal a querer sair do centro de Coimbra e demorar 1h30 para sair do centro de Coimbra. Isso. Mas obviamente, se perguntares a essas pessoas que gostam de Coimbra, eles vão logo listar isso como um não é? Não se vão lembrar dos museus, das pontes, do rio, não se vão lembrar da queima, para quem é jovem, não é? A Queima das Fitas, que é uma celebração de uma semana, como em contextualizar, não é? É uma celebração de uma semana para os estudantes da universidade. Uma semana académica. Uma semana académica, exatamente. Tudo nesta vida depende das perspectivas que tu estiveres disposto a conseguir ver, porque às vezes uma pessoa também uma pessoa às vezes, imagina que vais, o caso do Ricardo, se calhar pode ser mais concreto nisto, mas imagina que vais um mês trabalhar para uma cidade no estrangeiro. Estás a trabalhar, não vais ter tempo para estar a se calhar a apreciar a vista, a apreciar os costumes, a apreciar as coisas, estás ali a pagar. Eu, por exemplo, em Inglaterra, quando eu estive em trabalho em Inglaterra, estive lá 5, 6 meses,
Mas nós estávamos a trabalhar 4 dias e tínhamos 3 dias para nós, com carros alugados, com tudo. Pá, deu para visitarmos tudo. A única coisa do Reino Unido que nós não conhecemos foi Londres, porque foi o sítio que nós não estávamos alocados. Andámos à volta de tudo, conhecemos a Escócia. Então nós na Escócia ficámos 3 semanas na Escócia. E em 3 semanas, com 3 dias livres por semana, deu para conhecer aquilo muito bem, deu para visitar tudo, deu para... foi uma coisa brutal. Lá está, consoante o projeto que tu tenhas ou consoante o trabalho que tu tenhas, tu consegues gerir mais ou menos se tu consegues ou não consegues estar a ver as coisas. Eu vou dizer, isso depende também um bocado de onde tu estiveres. Porque eu, por exemplo, tive quase um ano em Recife. Tudo bem que houve a zona antiga de Recife, eu ainda explorei um bocado. Tudo bem que também estávamos condicionados por causa da minha esposa. Não podíamos ir assim até sítios com... Tinham de ser sítios direitos, por causa que ela tinha uns problemas nos joelhos. E vimos algumas coisas engraçadas. Mas de resto, o que o cidadão normal brasileiro lá em Recife fazia é trabalha no sítio onde tem a casa, e depois quando quer ir para passear, o passear deles é ir para os shoppings. Tens 2 ou 3 grandes shoppings, que quando eu digo que são os grandes shoppings, são literalmente do tamanho maiores até com um estádio de futebol, aqui dos mais maiores que temos cá em Portugal. Eles são bem grandes, os shoppings deles. E, por exemplo, algo que acho que é fascinante, não é fascinante, é diferente. Lá eles passeiam com os cães. Tu podes andar a passear com os cães no shopping, porque as pessoas não podem andar a passear pela Portugal rua. também já tens pet-friendly shoppings. Portanto, Mas lá é tudo, já foi feito para isso. Tipo, entras numa lojinha, qualquer loja tem uma tacinha de água para os bichos. Sim, mas é porque eles não têm outro sítio para caminhar com os bichos. E é um sítio controlado. Eu posso dizer que, por exemplo, em São Paulo, há alguns shoppings que literalmente tu quase que vais às lojas de carro. Aquilo é... Tu entras no parque, o carro vai para o elevador, sobes, chegas lá dentro e basicamente paras o carro lá dentro. E depois tens situações que até tu telefonas para lá e compras o que quiseres das lojas. Olha... The fuck? compras o que quiseres das lojas. Estás a falar bem, até que e os empregados levam-te as compras ao carro. Tu quase nem sais do carro. Ricardo, eu que ouvi lá, eles estão anos-luz em serviços de pagamento, que eles têm o Pix. É anos-luz do MBWay que nós temos cá. Integração completa. Busca pagamento, tipo, tem ligados a sites, consegues pagar imediatamente integrado, não tens... é outra coisa, que já tem mais anos de existência e logo também tem mais experiência a lidar com aquilo. Entrega ao domicílio é o normal. Facilmente, qualquer supermercado da esquina tem um transportador, alguém para transportar comida para onde tu pedires. Sim. É uma rede muito grande. Agora, por acaso, no Recife eu não vi os shoppings lá não chegavam a esse ponto como em São Paulo, mas também São Paulo deve ser o dobro do tamanho, também deve ter mais infraestrutura para isso. Agora, Recife... Ok. Mas vamos recapitular. Mas deixa-me só terminar, Pedro. Sim. Só uma coisa, porque isto, pronto, a gente está a dizer coisas boas, coisas más, e dependendo do que os nossos ouvintes estiverem interessados em relativamente a países ou cidades que a gente tenha visitado, a gente pode simplesmente futuramente fazer tipo um guide ou um sítio de recomendação, ou o que fazer ou o que não fazer, dependendo dos países em que a gente visitou. Mas isto... Sim, é isso que eu ia também, de certa forma, recapitular. Acho que convém fazer aqui um apanhado geral no que toca às nossas viagens. Se algum ouvinte tiver alguma questão deste stream, se estiver no YouTube, possa fazer questão por lá. Se não, tem acesso também ao nosso Instagram, ao nosso TikTok, ao nosso e-mail, que nós vamos expor disso mais tarde no futuro. Portanto, está na descrição, está em baixo. Vamos pôr na descrição, exatamente. Portanto, é uma questão também, eu costumo dizer sempre, é uma questão de perspectiva. Se uma pessoa tiver tempo e tem que se aplicar um bocado de esforço. Peço e costumo dizer para não sermos tão mauzinhos na cidade em que vivemos, porque nós nunca falamos bem das vezes da cidade em que vivemos.
somos muito mais rigorosos do que propriamente as zonas turísticas, não é? Mas a verdade é uma, vamos imaginar se fôssemos de fora e viéssemos passar uma semana na cidade em que vivemos, que até íamos dizer que era muito bonito, tinha uma comida muito boa. Portanto, acho que a diversidade é maravilhosa. recapitulando, eu acho que os países que valem a pena mencionar então já falámos então da Itália, falámos muito do Brasil, que também, obviamente, somos portugueses, portanto, estamos aqui na mesma linguagem, às vezes o mesmo estilo de vida, às vezes não, obviamente depende da cidade também do Brasil ou a cidade em que estamos em Portugal. Pronto, portanto, Itália, vamos recapitular, ajuda-me aqui, se faz favor, Itália, Portugal, eu recomendei a Islândia porque acho que é um país extremamente bonito e as Areias das Tulipas na Holanda, acho que também é, para quem gosta da natureza vai gostar. Vocês recomendaram mais a nível da Argentina, para Paraguai, Praga, obviamente... Atenção, um ponto aí, atenção, a Argentina agora está ligeiramente complicado para tu ires lá até aquilo estabilizar com o novo governo. Pois é, verdade. Esse geopoliticismo que existe neste momento, temos de ter atenção a essa parte e temos de saber conviver com essa parte. Portanto, hoje, 28 de 3 de 2024, fazemos esta recomendação de que, de facto, quando formos viajar para um país, temos que saber um bocado sobre a história desse país e não só sobre os conflitos a nível de guerra, não é? Porque, por exemplo, viajar para Israel pode ser seguro para algumas regiões, pode ser menos seguro para outras. O meu pai já foi a Israel e adorou, portanto... Não vamos ser mauzinhos a dizer que agora com a guerra não vamos lá, não sei o quê. Opa, acho que também depende um bocado. Portanto, informem-se antes de viajar para a zona, porque até podes percorrer mais ou menos bem ou mais ou menos mal conforme o estudo que uma pessoa faz em casa. Eu já viajei para fora e às vezes não fiz o estudo correto e acabei por pagar mais em táxis, mais em comboios, o tempo demorou um bocado mais, como eu estava a prever, perdi mais tempo em viagem do que propriamente a gozar da cidade. Portanto, eu recomendo sempre fazer um bocadinho de estudo, o trabalho de casa, acho que é importantíssimo, porque, braço dito, para além do dinheiro que custa muito a ganhar, é verdade, o tempo é uma preciosidade e temos que otimizar o tempo na nossa viagem, seja 2 dias, 3 dias, uma semana ou 2, porque honestamente uma pessoa está aqui a trabalhar durante um ano inteiro para ter 2 semanas de descanso, neste contexto turístico, obviamente, não digo num contexto a nível profissional. Pronto, convém usufruir disso. Mais algum país que vocês queiram pôr na lista? Grécia, claro. Grécia, exatamente, esqueci-me dessa, também já falámos, tu és lá, a ver lá há 6 anos. Eu esqueci-me da Andorra. Andorra, pronto, para quem não está a ver onde é que é, estamos a falar do sul de França, norte de Espanha. Geografia. Isso é fronteira entre Espanha e França, nos Pirineus, literalmente. Exatamente. Não é lá que é a Andorra? Ou eu estou mal? Sim, está certo. Tu disseste sul de França. Quando dizes sul de França, a malta pensa que é Saint-Tropez ou é Cannes ou uma coisa assim. Não. Eu digo sul, digo mesmo a fronteira, não é? França é Mónaco. Quando digo sul, digo mesmo a fronteira no sul. Não, mas o Mónaco ainda é mais a sul do que os Pirineus. Tecnicamente é este. Exato. Não prendo mais tempo com isso. Alguma lição de vida que vocês aprenderam para acabar aqui o nosso podcast? Mais alguma lição de vida que vocês aprenderam? Leva sempre dinheiro escondido leva sempre dinheiro de lá, ou internacional, dólares ou euros, para poder chegar lá e trocar pelo dinheiro normal de lá. Isso é outro que eu ia dizer. Leva sempre dólares e tentar ser bem educado. Nunca, e saber onde trocar o dinheiro, porque às vezes trocar num aeroporto a taxa é pior do que saber trocar no outro lado qualquer. Não funciona. Também informar um bocado. É pior. Também informar-te um bocado sobre o que fazer ou não, porque, por exemplo, usando o Brasil mais uma vez, é relativamente seguro, desde que, por exemplo, andes com o teu telemóvel à mão, nem andes muito encostado às estradas, por causa dos roubos, por causa dos assaltos que podem acontecer ou não. Saber um bocadinho de onde é que tu estás a ir, conhecer um bocado o contexto, trazer sempre a toalha é sempre importante.
Também depende do país. Eu recomendaria. Quem perceber a piada, receba um ponto. Eu recomendaria a nível turístico saber quais são as zonas mais turísticas, as zonas que são menos problemáticas, até porque tem um policiamento mais forte para proteger essa fonte de rendimento para o Estado, porque não deixa de ser uma fonte de rendimento, portanto, e saber andar sempre, para mim é fazer o trabalho de casa, acho que é mais importante, mas sim, obviamente trazer dinheiro da moeda local ou trocar mais cedo nos bancos onde vocês vivem, seja em Portugal, seja no Brasil, seja na Grécia. E sim, acho que vamos falar de países para fazer praias num podcast mais à frente, mas chegamos aqui a 1 hora, acho que também já é muita coisa para o pessoal ouvinte falar, ouvir principalmente. E pronto, portanto, algum comentário final que vocês queiram fazer neste tema de férias? Não, eu não tenho mais nenhum tema, simplesmente se caso os nossos ouvintes queiram que a gente vá em mais deep em algum tema ou algum caso, Comentem em baixo, é o que Comentem em baixo. dizer. É isso, pronto. Portanto, concluído este primeiro episódio. E só temos onde evoluir a partir daqui. E qualquer coisinha é só dispor. Nós estamos aqui para já, seja qualquer pessoa. Dentro das nossas 4... E subscribe. Mas dentro das nossas experiências... Dentro das nossas experiências, que somos 4 aqui... unfiltered, é o que vocês têm, é o que vocês estão a ver, é o que vocês... Todos tiramos fotografias, exatamente. 100% RAW isto. A nível profissional, sim. Portanto, muito obrigado por assistirem, subscrevam, se tiverem comentários também de forma a nós melhorarmos o nosso podcast. É o primeiro, portanto, obviamente estamos muito para melhorar e muito para percorrer, mas estamos sempre ouvintes, como qualquer pessoa. Boa continuação. Até à próxima semana. Bye, Até a guys. próxima semana.